Ligados na Tomada da semana, ele é muito mais que especial. Ele é VIP. E não só VIP pelo convidado, mas pelo seu título também. VP, vice-presidente da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua. Fábio, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, meu amigo. Alex, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu e estou animado para essa conversa. Vamos lá. Fábio, eu não posso deixar de começar sem falar da história da GM, 100 anos, que é um marco, assim, não só muito grande, mas muito histórico, até para a família brasileira. Para vocês, até como a gente já está chegando aqui no finalzinho do ano, quais foram os melhores momentos desses 100 anos para você? Alex, 26 de janeiro de 1925 foi a data que a GM abriu as portas no Brasil. Num galpão alugado no Ipiranga, no primeiro momento montando carros, os carros já vinham praticamente prontos, a gente fazia uma montagem final e vieram carros de marcas icônicas do grupo General Motors, Cadillac veio, Buick, Oldsmobile e depois Chevrolet. Começamos pequeno e começamos a crescer. O mundo se desenvolveu, o Brasil cresceu, a industrialização brasileira se confunde, de certa forma, com a história da GM. Então, abrimos uma planta logo depois, na década de 30, em São Caetano do Sul, depois abrimos outras e outras. Hoje a gente está com 7 operações no Brasil, são 5 fábricas e um campo de provas e uma estrutura de depósito de peças bastante grande no interior de São Paulo. E temos uma novidade que, para coroar o centenário da nossa empresa, a gente tem aí uma nova planta em parceria com uma empresa importante aí de comércio exterior sendo aberta no estado do Ceará. Ao longo desse período, você me pergunta, né, quais são as grandes novidades, os grandes marcos. Eu diria que as décadas de 80, 90 são décadas que estão marcadas no imaginário e diria que no coração de boa parte dos consumidores de carro desse país, né? Tivemos icônicos veículos como Opala, o Ômega, o Kadett, a Monza, Vectra. Todos esses carros, né, em maior ou menor grau, ou de forma direta ou indireta, fizeram parte da vida dos nossos consumidores e deixaram saudade. Fábio, um pouquinho antes de a gente entrar no estúdio, a gente estava com a Marcela Marchi, que é a nossa VP comercial aqui da Jovem Pan. E ela comentava uma coisa que eu vivenciei muito, essa fidelização a uma marca. O meu pai tinha um Impala 59, que era o Impala de Santos, na verdade. As pessoas olhavam, era aquele carro de luxo e o carro importado, né? Depois ele teve Cadillac, teve Bel Air, e eu via naquela época uma fidelização muito grande a uma marca. E tinha aqueles caras, eram 2 tribos, a tribo que gostava da GM e a tribo que gostava de Ford, e não tinha briga como tem hoje da polarização, mas tinham as 2 tribos. E a Marcela comentava do Monza, né? E quando ela falou do Monza, eu lembrei de uma coisa que a gente conversa com os jornalistas, que é dos sedãs. A história de vocês com sedãs é muito forte, não só com o Monza, mas com o Onix, que foi líder do mercado durante muito tempo, né? E a gente vê essa retomada, essa volta dos sedãs. Tem um movimento muito grande, claro, de picapes, de SUVs, mas eu queria a tua leitura sobre os sedãs. Como que é a história da General Motors com o sedã? Os sedãs são clássicos, icônicos, né? Carros que de fato acho que permeiam o imaginário de todas as pessoas que viveram os tempos áureos dos sedãs. A gente tem, obviamente, uma categoria ainda, né, que tem, eu acho que pista a ser percorrida, mas que agora tem outras alternativas de modelos que passam a ser explorados. O sedã, à época, talvez ele, o hatch, né, e talvez os carros talvez um pouco mais encorpados, eram as 3 grandes principais categorias. Então, eu entendo e gosto muito dessa referência, né, de que o sedã é um carro que no imaginário popular remete aí à história da General Motors. Mas falando de desenvolvimento, falando de novos modelos, de futuro, a GM ampliou o seu leque de produtos e a categoria dos seus veículos, e hoje a gente consegue oferecer do hatchzinho até a picape mais sofisticada. E para a gente isso é um motivo de orgulho muito grande. A gente tem sim, né, histórico com categorias específicas, mas cada vez mais ampliando o portfólio, ampliando tecnologia e trazendo para o nosso consumidor o tipo de carro que mais interessa a ele. Sabe uma coisa, Fábio? Você fala de histórico, a marca tem um DNA muito forte, a gente já vai falar sobre isso até em motorsports, né? Louis Chevrolet, ou seja, para quem não sabe, é só dar uma pesquisada, vai ver quem foi esse cara. Mas vocês também, na minha leitura, são pioneiros em ESG. Quando pouco se falava de ESG no Brasil, as pessoas não sabiam nem o que era o ESG, né? Essa responsabilidade social com o meio ambiente.
A GM sempre teve isso no seu patamar principal, ou seja, na primeira prateleira. E continua assim, né? Legal essa pergunta, Alex. A gente tem, de fato, uma visão socioambiental, vou colocar dessa forma. O G de governança é óbvio que sim, porque nós somos uma empresa listada, uma empresa centenária, mas eu diria que não é padrão do setor industrial ter uma visão tão própria em relação a questões socioambientais. A gente tem um Instituto GM, que já opera no Brasil há mais de 30 anos, com milhares de pessoas atingidas pelas nossas ações, e não são ações filantrópicas, são ações sociais, estruturantes e que ajudam as pessoas, de fato, a darem um salto no seu desenvolvimento econômico. E temos ações ambientais cada vez mais profundas. Há mais de 20 anos a gente começou a investir no Brasil em reflorestamento. Um projeto no Paraná que tinha como objetivo recuperar áreas degradadas que antes eram usadas para pastagem de búfalo. Eram 9 mil hectares à época e essa área está totalmente regenerada, né? O ecossistema voltou, os animais voltaram, a flora voltou e é muito bonito ver como é que a gente impacta, né, o ecossistema próximo e não necessariamente imediato às fronteiras da nossa planta, mas preocupados de fato, né, com a estrutura ambiental do nosso país. O tempo foi passando e a gente engajou em vários outros projetos. Hoje a gente está em 3 grandes biomas do Brasil. A Mata Atlântica, esse do Paraná que eu mencionei, tem um gigante e que a gente tem cada vez mais, né, se envolvido e prestado atenção no Pantanal e um na Amazônia. Ao todo, a gente hoje recupera ou preserva o equivalente a 450 mil hectares de florestas no Brasil. E 450 mil hectares é o equivalente a, retirar 400 mil carros antigos da rua, em termos de CO2, né, que essas matas acabam capturando. Então, assim, ele é superlativo, podemos fazer cada vez mais, estamos de olho. Esse ano tivemos COP30, pudemos demonstrar o nosso compromisso ambiental, principalmente no evento, mas sempre com essa visão menos comercial, porque a gente não está recuperando crédito de carbono e não estamos com esse drive de o que a gente ganha, né, com isso. E mais com essa visão de, poxa, estamos tão comprometidos com o Brasil, já estamos aqui há tanto tempo, o que a gente pode fazer para reforçar isso? Fábio, uma coisa que o jornalista sempre fica muito atento é quando a gente está numa coletiva ou fazendo uma entrevista e esse executivo, ele tem um discurso, uma retórica que leva para um caminho de brasilidade ou de inovação, mas sempre trazendo para o nosso país tecnologia. E essa semana eu tive a oportunidade de ver, confirmando a sua retórica, quando a gente estava lá em Detroit, quando vocês apresentaram para a gente um line-up muito extenso de eletrificados ou não, mas um line-up que deixou todo mundo lá nos Estados Unidos com água na boca do que a gente poderia ver aqui no Brasil. Alguns vocês revelaram, outros não. Mas no Ceará vocês já mostraram isso pra gente, né? Já sai da linha de produção um carro eletrificado aqui no Brasil, essa participação na COP30 e também a Captiva. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Notícia importantíssima que a gente compartilhou, né, com você, com autoridades do mais alto escalão, né, do nosso país, agora no Ceará. A gente passa não só a comercializar carros 100% elétricos, mas fabricar esses carros no Brasil. Isso para a gente é importante. A GM, desde a década de 90, tem joint ventures, parcerias, né, estratégicas com empresas chinesas. E no ano passado, coincidência boa, né, nós produzimos o equivalente na China, a General Motors, com essas suas joint ventures, o equivalente a 2,4 milhões de veículos, que é praticamente o tamanho da indústria nacional, né, de veículos leves. E isso mostra que a gente tem condições, né, não só de comercializar esses carros fora da China, como com o know-how que a gente adquiriu com essas parcerias, mostrando o nosso compromisso com o país, produzi-los aqui também. Então, a gente, na largada, a gente já sai um carro que vem, de certa forma, desmontado da China, ele já tem 6 grandes fornecedores fornecendo, né, partes desse carro, o equivalente a 40%, 45% de conteúdo local, nacional. Então, é um compromisso, né? A gente fez uma parceria, que é, na verdade, um contrato de fabricação com uma empresa importante, uma parceira nossa, como Export, que fundou a Pace, né, que é a planta automotiva do Ceará, uma planta multimarca, e nós somos os primeiros clientes da Pace. Anunciamos o Spark e, de surpresa, na quarta-feira, anunciamos também que a Captiva, que já havia sido comunicada, que seria vendida no Brasil, mas agora sendo fabricada aqui. Porque também é um desafio
se a gente for pensar a fundo, né, se for fazer um raio-x na indústria, a requalificação, a adaptação desse engenheiro, desse mecânico, desse cara literalmente do chão de fábrica para o universo de eletrificação. Para vocês, isso chegou a ser um gargalo ou teve um planejamento estratégico para chegar nesse ponto e já está tudo zerado e pronto para lançar o carro? Eu não diria gargalo, eu acho que o Brasil tem esse diferencial competitivo, que ele tem mão de obra qualificada, e a região onde esses produtos vão ser fabricados é uma região que tem um histórico automotivo importante. O espaço onde estão sendo fabricados esses veículos eram da antiga Troller. Então, aquela região já tinha pessoas que tinham mínimo de qualificação para o setor automotivo, que sim, agora recebem um treinamento, né, adicional, porque carros elétricos têm uma mecânica diferente da montagem, mas não é nada que impeça que o tipo de mão de obra que a gente tem aqui tenha condições de fazer parte dessa transformação tecnológica tão profunda pela qual a gente está passando também aqui no Brasil. Fábio, emissão zero, então a gente já está vendo. A gente pode esperar alguma coisa de hibridização também? Sem dúvida. Nós anunciamos no começo desse ano, salvo engano, que até 2030 todos os veículos fabricados pela GM e comercializados pela GM no Brasil, na América do Sul, terão algum tipo de eletrificação. Até 2030, estou falando amanhã. Então tem um trabalho gigantesco que está sendo feito para adaptar os motores, para trazer essa tecnologia, né, para o nosso line-up de uma forma bastante presente. Isso requer um trabalho gigantesco de engenharia, isso requer, né, uma nova visão dos nossos vendedores em relação a essas tecnologias. Nosso objetivo, e você mencionou o Louis Chevrolet, eu vou trazer aqui o Alfred Sloan, que foi um dos primeiros presidentes da história da General Motors, que ele tinha lá uma frase que foi um mantra da GM por muitos e muitos anos, mas que era oferecer um carro para cada bolso e para cada propósito. E agora a gente tem essa visão de seguir oferecendo um carro para cada bolso, para cada propósito e com todas as tecnologias disponíveis no mercado. Falar de Cadillac. Eu tive a oportunidade de conhecer Cadillac House e agora a gente escuta muitas notícias da Cadillac na Fórmula 1, ou seja, que o meu histórico de Fórmula 1 é bem grande, eu comentei com você, o ano que vem eu completo 40 anos de automobilismo, eu sou novinho na indústria automotiva, eu comecei só há 22 anos, mas de automobilismo 40. E pra gente é sempre legal, com uma marca como a General Motors, como outras, agora a gente está vendo Audi, o envolvimento na Fórmula 1, que é a categoria Master. E vocês já foram um grande sucesso em muito de tudo que a gente viu aí, principalmente com NASCAR, né? Ou seja, tem uma assinatura muito forte da Chevrolet com NASCAR, e eu via lá na pista uma fidelização absurda do consumidor, o cliente, o apaixonado por automobilismo com o produto. Eu cheguei a ver corridas lá, por exemplo, do Dale Earnhardt Jr., que ele usava um Chevy, e você via esses caras chegando na pista, Fábio, com uma sacolinha da cor do carro, com o número 3 no carro, ou seja, uma fidelização de verdade, ou seja, a ativação lá era para valer, e esse cara realmente consumia. Para você está no seu wish list ter a sua marca de volta na categoria máxima do automobilismo? Não tenho a menor dúvida, no meu e de todos os executivos da empresa, a gente chega forte, a gente chega com um time competitivo, com um motor competitivo, a gente vai usar o motor Ferrari nos primeiros 2 anos da escuderia na Fórmula 1, estamos desenvolvendo um motor próprio, temos, e aqui como brasileiros, né, a gente não pode deixar de mencionar, mas temos o Pietro Fittipaldi como piloto de desenvolvimento da equipe Cadillac, já temos os pilotos, né, oficiais da escuderia anunciados, e como ativação, sem fugir da sua pergunta, eu acho que é o sonho de qualquer executivo que quer chegar chegando, né, com uma marca no mundo, né? A Cadillac está presente em vários países sim, mas ela passa a ter uma visibilidade global, estando agora inserida nos circuitos, né, da Fórmula 1, e temos uma expectativa sim, o primeiro ano da Cadillac é 2026, teremos o Grande Prêmio de São Paulo e vamos ativar essa marca como nunca fizemos na história. Eu já aproveito até que a Bia está com a gente aqui no estúdio para lembrar, como ela sempre lembrou do Alex Rufo por Lollapalooza e para tantos outros eventos na Fórmula 1, eu estou nesse... Aí é o meu wishlist. O convite está feito. Para estar com vocês lá na Fórmula 1 também. Pronto, nem abri uma lista de convidados, mas você já é o 001. Fábio, existem padrões de segurança da General Motors aqui no Brasil que eles seguem a política europeia e não a norte-americana. De alguma maneira, se conseguir combinar esses dois lados, né, esses padrões,
da Europa e vocês estarem mais alinhados que os Estados Unidos, a gente pode esperar a chegada de outros veículos que estão no wishlist do brasileiro e ainda não chegaram aqui no Brasil? Olha que interessante, Alex. Existe sim, né? Hoje uma regulamentação que favorece os padrões de segurança europeus. Portanto, todos os carros que seguem esses padrões, eles são importados, né, livremente para o Brasil e né, os hoje produzidos no Brasil também seguem esse padrão. Está sendo feito um movimento, e a gente está trabalhando bastante para que isso aconteça, de também fazer com que o país adote esses padrões de segurança norte-americanos. Uma vez que isso é incorporado na nossa normativa regulatória, uma vez que isso se oficialize, todos esses veículos produzidos pela GM e por outras empresas também, eles passam a ter acesso ao mercado brasileiro, já, né, regulamentados e certificados, o que abre espaço para um novo line-up de produtos e de marcas, com a exceção de que, e aí você pode me dizer, poxa, mas isso vai trazer uma inundação de produtos americanos para o Brasil? Não, pelo contrário, são produtos de nicho. Os veículos produzidos nos Estados Unidos talvez não tenham a mesma acessibilidade de preço que os que estão produzidos aqui. Então a gente seguiria produzindo tudo que a gente produz aqui, seguiria mantendo emprego, seguiria desenvolvendo tecnologia, mas incorporaria sim, possivelmente, por que não, outras marcas do grupo General Motors, e aí eu cito a Cadillac, posso citar a GMC, como potenciais, ou outros produtos da Chevrolet, que são vendidos lá e não são vendidos aqui, com um potencial bastante grande para o mercado brasileiro. Fábio, o que eu vou comentar com você, escutei de vários jornalistas também, e eu quero dividir isso com você agora. O convite que você fez para a gente, para ir para conhecer principalmente o Centro de Tecnologia em Detroit, ele teve um momento único, que foi vocês abrirem as portas para os jornalistas de tecnologias, não que já foram lançadas, daquilo que estava acontecendo no momento. A gente esteve no laboratório com painéis totalmente monitorados remotamente por engenheiros e técnicos que testavam aqueles produtos que iam para a próxima linha ou que já estavam em linha de produção. Isso impressionou muito a gente, principalmente esse lado muito cristalino, e dá oportunidade para o jornalista conhecer literalmente a fundo alguma coisa que a gente via de maneira superficial, até mesmo no painel. Então a gente viu muita tecnologia, a gente andou num line-up de carros extremamente upgrade do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Claro, a gente quer que todos eles cheguem aqui, mas aí tem um desafio para vocês e eu queria saber como que você consegue manter esse equilíbrio. O DNA e tradição de uma marca forte como Chevrolet, como General Motors, como Cadillac, que a gente teve a oportunidade de conhecer, e essa toda a tecnologia cada vez avançando mais, como que vocês fazem para não perder a tradição daquela Chevrolet que começou 100 anos atrás? Eu diria que essa capacidade de reinvenção da nossa empresa ela é contínua. Uma empresa não faria 100 anos se ela tivesse parada no tempo. Então, esse desenvolvimento tecnológico contínuo, eles tendem a se acelerar. Não só porque a gente quer continuar relevante no mercado, mas porque cada vez mais a gente tem concorrentes que olham para a gente e falam, eu quero chegar lá, ou eu quero passar o nível tecnológico dessa empresa. Então, assim, eu acho que é um movimento natural para a gente seguir acelerando com transparência, demonstrando o que a gente faz de diferente. Essa viagem ela foi simbólica, mas foi extremamente representativa para que vocês entendam o tamanho da complexidade do que está por trás de um carro, né? A gente, aqui no Brasil, a gente usa a palavra montadora, né? Vocês são montadoras. Não, nós somos fabricantes, nós desenvolvemos tecnologia. Um carro, afinal de contas, é um software ou vários softwares sobre roda. Você não tem mais aquela mecânica complexa, né, que a gente usava no passado para fazer um carro praticamente customizado. Você tem processos industriais que vão desenvolvendo ao longo do tempo que fazem com que a gente tenha produtos cada vez mais sofisticados, com menos falhas, com mais economia, com mais eficiência energética, com mais conforto e essa sensação de você estar andando num produto extremamente seguro e sofisticado. Você sabe que uma coisa que eu sempre valorizo aqui, Fábio, nas plataformas que me permitem falar de automobilismo e automóvel aqui, são várias aqui na Jovem Pan, é quando a tecnologia ela tem o seu norte virado para a segurança. A gente viu um movimento muito grande, 6, 7 anos atrás, que se falava de automação de veículos, dos carros autônomos. A gente falava muito do nível 0, nível 1, nível 2, e aparecia até umas balelas que isso realmente me incomodava, de um Tesla andando com o cara deitado, dormindo, e
ele dirigindo sozinho. Eu acho que a tecnologia foi o que eu vi com vocês quando fui para Milford, que é quando você usa, por exemplo, sistema autônomo, que eu tive a oportunidade também de dirigir um carro com sistema Cruise, né? Quando ele trabalha para a segurança. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem infraestrutura viária que contemple acima de 2,5, eu vou dizer. Não dá nem para chegar no 3, porque é complicado. Mas, de qualquer maneira, essa tecnologia está embarcada hoje no ADAS, que trabalha para a segurança. Mas teve uma virada de chave muito grande e as pessoas pararam de falar de autônomos para falar de eletrificação. E hoje, tanto que o segundo evento que eu fui com vocês, o foco foi eletrificação, mas sem perder a história do Cruise. Eu achei isso muito interessante, ou seja, que os dois podem conviver. Na tua leitura, isso já acontecia há muito tempo lá fora. Por que no Brasil, nesses últimos 3 anos, cresceu tanto a eletrificação, Fábio? Primeiro porque nós temos clientes que são bastante curiosos em relação a novas tecnologias, adotam essas tecnologias no seu dia a dia sem grandes comprovações, né? A gente vê isso com celulares, com relógios inteligentes, e isso faz com que seja um mercado bastante promissor para essas novas tecnologias. Temos nos híbridos, né, que você mencionou, o etanol, que é um grande tesouro brasileiro, que foi desenvolvido a custo de muito investimento em tecnologia, que está cada vez mais incorporado a esses carros híbridos, né, dependendo da tecnologia. Você tem hoje os plugins, né, híbridos, você tem os híbridos leves, você tem cada vez mais a possibilidade de trazer, né, esse nosso tesouro brasileiro trabalhando em total consonância com as novas tecnologias eletrificadas. Então, golaço para o Brasil e a gente tem que aproveitar isso. Temos, obviamente, a concorrência, que vem eminentemente de países asiáticos, especificamente China. A China fez uma aposta estratégica de longo prazo de que seria o maior produtor e desenvolvedor de carros elétricos e de baterias, né, com tecnologias das mais variadas se aperfeiçoando ao longo do tempo. E esses carros começam a chegar aqui e obrigam as montadoras tradicionais, e eu mencionei no começo da entrevista, né, somos sim tradicionais, mas também podemos ser chamados de chineses porque fabricamos carros na China, a acelerarem o seu processo de adoção tecnológica. E, obviamente, essas novas tecnologias fazem parte desse rol de opções que a gente tem. Então, temos essa visão ambiciosíssima, entendo eu, uma empresa tradicional, centenária, que até 2030 vai ter 100% do seu portfólio oferecido com novas tecnologias. Fábio, só para lembrar para a nossa audiência, qual o tamanho desse guarda-chuva abaixo da General Motors? Porque lá a gente viu algumas marcas, né? Mas eu queria que você pontuasse aí as principais nos Estados Unidos, porque pouca gente sabe. As grandes marcas do grupo General Motors são a Chevrolet, já conhecida, a Cadillac, a Buick, né, que eu diria que é uma marca bastante importante no Brasil e na China, e a GMC, vou colocar aqui como as maiores. A Hummer, o produto Hummer é da marca GMC, quem vai para os Estados Unidos, aqueles carros gigantescos. Espetacular. Espetacular, se dirigiu inclusive, elétrico. Né? Pelo amor de Deus. Então, e temos assim carros icônicos dentro dessas marcas. Vocês veem, por exemplo, o presidente americano. Ele dirige um Cadillac totalmente transformado, e você falou de segurança, né? Eu acho que isso é um exemplo do que um carro pode ter de segurança, né? O famoso The Beast é feito pela Cadillac, né? E esses grandes que vocês veem em filmes americanos, né? Os Elvis Presley. Elvis Presley. Era um fanático, tinha coleção de Cadillac que nunca ninguém chegou nem perto, Então, assim, são muitos produtos, são 4 marcas principais, vou colocar aqui. E hoje, no Brasil, a gente tem a Chevrolet como uma marca centenária, mas sempre olhando para o futuro e identificando oportunidades. Sempre que eu trago um jornalista aqui, eu faço uma pergunta para ele, mais generalista a sua, eu vou fazer mais focada nesse guarda-chuva que a gente falou. Eu sempre pergunto para ele, qual carro que você teria na garagem da sua casa? E muitas vezes não é nem na garagem da casa, é qual carro que você teria na sala da sua casa. Ou seja, esquece que a gente está no Brasil, esquece que tem as dificuldades de trazer, mas desse line-up que você conhece da General Motors, qual o carro que você gostaria de ter na sala da sua casa, Fábio? Posso me furtar de começar a sua resposta trazendo, né, para a sala da minha casa o carro que eu dirijo hoje, que é um carro que, para mim, assim, dos que a gente tem no Brasil, é o mais sofisticado, é o mais seguro, o mais tecnológico, que é o Blazer EV.
Então esse carro, quem não conhece, recomendo que olhe com atenção. Mas em podendo ser qualquer carro dos vendidos pela General Motors no mundo, eu diria que o Corvette é o carro que estaria na minha garagem. Talvez na minha sala, se eu tivesse uma sala bem grande, eu colocaria uns 3. Inclusive a gente já tem um Corvette híbrido, né, porque é uma máquina que eu tenho, sem dúvida nenhuma, vontade de ter uma. E na sala, não sei não, acho que seria um desperdício, mas na minha garagem, com certeza. Eu que sou apaixonado pela marca, apaixonado por esportivo, né? E morei algum tempo nos Estados Unidos, eu vi aquele novo Corvette. Eu não gostava tanto que nem aquele antigo, eu sou mais old fashion, né? Ou seja, mais old school para aquele tipo de carro. Mas a gente imaginou, quando veio o Camaro, e você pode perguntar para muita gente aficionada pela marca e pelos muscle cars, por carros esportivos, todos esperavam a chegada também de Corvette, porque eu acho que é uma assinatura muito forte, não só de tecnologia, mas como esportividade e como passa a ser a cereja do bolo, mas também o aspiracional. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? O Corvette como aspiracional da marca, não vê, Fábio? Posso contar uma história antes de responder? Vamos lá. Outro dia eu estava num jantar de um concessionário nosso que é aficionado por Corvette. E ele tem um filhinho pequeno que tem 10 anos. E chama Eduardo. E aí ele falou, Dudu, pede pro Fábio, né, dizer pra gente quando é que ele vai trazer a Corvette pro Brasil. E eu falei, Dudu, quantos anos você tem? Ele falou, 10. Com que idade você pode aprender a dirigir? Você vai aprender a dirigir, ou você vai ter condições de dirigir, né, com a carteira de habilitação? 18. Até lá você vai ter um Corvette, sem dúvida nenhuma, na sua garagem. Vai ser antes. Que legal. A gente tem essa visão, sem dúvida nenhuma, e quer viabilizar. Sabe que eu vou encerrar aqui, porque o nosso diretor já avisa que estamos chegando no final. Quero você mais vezes com a gente aqui, mas eu quero dar também, dentro do meu wishlist, tem uma viagem que eu vou fazer com o Corvette. Aí eu vou fazer o meu trabalho de meio de campo com a Bia, com a tua equipe lá. É aquela região, imagina uma matéria, andar num Corvette naquela região de Utah, de Monument Valley, não sei se já esteve lá, já estive espetacular lá. Por um filme que eu vi. Você vê que o filme ele sempre fica no imaginário e ele fica também com memória afetiva. Então, já vocês vão ver no Máquinas na Pan, não vai ser andando aqui no Brasil ainda, mas vai ser lá no Monument Valley, naquela região toda desértica, com aquelas montanhas de pedra típicas do filme de Far West, mas eu vou estar lá com um Corvette. Tá feita a encomenda, vamos fazer acontecer. Vamos produzir. Fábio, super obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei da tua agenda, eu sei que é muito difícil. Você comentava comigo, não é só Brasília que é a tua base é o avião, né? Então, de novo, eu sei dessa agenda complicada, quero te agradecer e quero você mais vezes com a gente aqui. Conta comigo. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Valeu, amigo. Valeu. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.